Olá, bem-vindo ao canal Mormonismo Sem Censura, onde nós aprendemos sobre a história, doutrina e princípios e práticas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje a gente tem aqui uns convidados especiais, né? Mas antes da gente apresentá-los para vocês, eu gostaria de lembrar todo mundo de se inscrever no canal, curtir o vídeo, que isso é importante para o algoritmo do YouTube poder divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então, e hoje a gente está aqui com convidados especiais, o Ozzy e a Manu, né, diretamente da Europa, né? Se você nunca ouviu falar do Ozzy, ele é o criador do canal O Membro Fiel, né? Tá no YouTube com vários vídeos, super bem produzido, muito bacana, com informações sobre a igreja. E agora ele acabou de lançar, ontem, não foi, Ozzy? O podcast, Isso. né, no Spotify. Então, é um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que a gente tem a oportunidade de conversar com um casal, e a história deles é fantástica. Os dois não nasceram na igreja porque foi no hospital, mas são membros da igreja desde criança, Exato. se conheceram quando estavam na primária, não é isso? Exato. E não saíram da igreja ao mesmo tempo. Então é isso que a gente vai falar bastante hoje aqui. Como foi que eles lidaram com esse processo todo de aprender sobre a história da igreja, sobre as verdades que a igreja não divulga para os membros e o conflito que foi, né? Então vai ser uma conversa bem bacana, tá bom? Obrigado pelo convite e vai ser um prazer poder estar conversando com vocês e respondendo perguntas também, trocando ideias. Verdade, obrigado, gente. A gente ficou bem contente. A gente tem uma admiração bem grande pelo trabalho de vocês, porque, enfim, é um trabalho diferenciado. A gente acha muito bom qualquer pessoa que venha e traga algum material, né, que ajude as pessoas a descobrir as coisas sobre a igreja e tudo mais, mas o trabalho de vocês, a gente vê que é um trabalho bem embasado, enfim, com respeito, que eu gosto bastante, que o Marcelo sempre fala, que é com respeito. Então, assim, a gente está bem feliz se a gente puder, de alguma forma, contribuir com esse trabalho de vocês. Obrigada. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Mas então vamos lá, a gente preparou uma lista de perguntas. Vocês estão prontos para ser metralhados? Vamos lá. Tudo que você sempre quis perguntar a um casal que saiu da igreja e nunca teve oportunidade. Sandra, quer começar? Eu quero começar. A gente já tem um pouco da história do Ozzy no próprio canal dele, né? No podcast, ele conta a história, mas eu quero que ele conte aqui como foi a primária. Vamos começar do começo. Como foi a primária? Olha, a primária a gente estava ali desde pequeno. Na verdade, eu tinha o quê? 3 anos quando meus pais entraram para a igreja. Então, assim, dessa época, eu não lembro de muita coisa. Lembro de algumas coisinhas, mas foi bem interessante, né? Eu não tinha experiências anteriores, né? Digamos. Eu tenho algumas poucas lembranças da Manu de quando a gente estava lá na época. Embora a idade, né? Não, é bem engraçado, né? A gente voltar no tempo aí, lembrar da nossa época de primária. Eu confesso que na época de primária eu não lembro do Ozzy, porque eu era bem pequenininha, mas a gente tem alguns registros, algumas fotos que o Ozzy até compartilha e tudo mais. Mas sim, a gente teve ali uma primária muito simples, porque voltamos aí na década de 90, né? Então a igreja estava ali, né? Se estruturando, Brasil afora. Então foi assim, foi um começo bem simples, né, da minha família e da família do Ozzy na igreja, mas foram momentos muito bons na primária juntos. Sim. E fala para mim, como era? Vocês moravam numa cidade grande, era uma cidade pequena, tinha muito mesmo, a igreja era muito grande, forte, tinha estacas, ou era um raminho, como era? Bom, a nossa cidade era metropolitana de Curitiba, aliás, a minha, né? Curitiba Colombo, que era onde a gente fazia as reuniões. Então, era o mais próximo ali que a gente tinha, né? Como eu até citei no meu podcast. E, posteriormente, teve a unidade na cidade dela, que é mais distante ainda. São cidades vizinhas ali, coladinhas, mas enfim, né? Então, quando começou o ramo, era na cidade do Ozzy, né, e tudo mais. Então, o pessoal da região, inclusive a minha família, da região ao redor, tinha que se deslocar e ir até Colombo, né? Ir até ali onde era o ramo e tudo mais. Entendi. Então era uma coisa bem começando. Acho que o Ozzy até falou no canal dele que era parte do tempo da infância dele na igreja era tipo uma casa alugada, né? Essa casa dos seus pais, não é isso? Sim, Conta aí pra gente como era ter a casa invadida por um bocado de membro. Era legal? Você gostava, não gostava? Curtia isso? acho que para uma criança é tudo alegria, né? Então, é muito bacana estar lá e tá gente circulando para todo lado, então não tinha problema, E pelo fora a contrário. comodidade também, né? Acordou domingo de manhã, já tá na igreja, né? Exato. Legal.
Então, essas lembranças que vocês têm da primária são lembranças boas, nunca existiu nenhum trauma enquanto criança na igreja. Não, eu não lembro de alguma situação ruim, Não, assim. foi bem tranquilo. Então, vamos transicionar para os rapazes, para a época dos rapazes, vanguardas e das moças. Olha, foi uma fase muito, muito boa para mim. Eu sempre tive muitos amigos. Eu lembro da minha adolescência no geral, assim, com muito carinho, assim, sabe? Então, porque eu tinha os meus amigos da igreja e os mesmos amigos iam para a mesma escola, então, assim, eu flutuei ali nesse meio quase que 100%, assim, sabe? Muitas lembranças boas, atividades, eu estava em tudo que muitos anos depois, né? Então, assim, teve uma ala e a capela era pertinho da minha casa, algumas quadras da minha casa, o que influenciou, né, e ajudou bastante de nós sermos muito ativos, eu e a minha família muito ativos na igreja, então todas as atividades, todas as reuniões, seminário, bailes, enfim, eu participei de tudo, acampamentos, tudo. Minha juventude eu tive uma juventude muito ativa na igreja. Eu praticamente tinha igreja dentro de casa, com 20 irmãos, né? É meio difícil não, né, se deslocar muito longe, né? Então, reunião familiar, todas as coisas, né, todas as atividades da igreja a gente estava bem envolvido, mas obviamente não tive assim também nenhum trauma, assim, ou alguma experiência ruim de adolescência. O que eu citaria, eu me senti deslocado na escola, né? Então, eu estudava longe até, tinha que ir para a capital ali, Curitiba, para estudar ensino médio, ensino fundamental. E não tinha, assim, ninguém, né, da igreja. Então, eu me sentia, assim, bem a minoria. Ao contrário da Manu, que já teve, os amigos da escola também eram os amigos da igreja, Também eram os né? meus amigos, exatamente. Metas também, de progresso pessoal, fiz todos. O Ozzy também fez todas as metas de rapazes, tudo, enfim, tudo que tinha que fazer, a gente fez. Tá, sabe o que que eu queria que vocês falassem para a gente? Porque às vezes o canal, alguma pessoa tropeça no canal e nunca foi mormon, não sabe como É, é a linguagem que a gente usa, o que é primário, o verdade. que é moças e rapazes. Mas o que eu gostaria, na realidade, que vocês contassem um pouquinho é como funciona uma família mormon dentro da igreja, sabe? Reunião familiar. Então, eu quero que vocês contem para mim como era que acontecia na casa de vocês, as reuniões familiares, e o que é reunião familiar, oração nas refeições? Conta um pouco para a Tudo gente. isso. Tá. Fala da tua família, que é bem peculiar. Ah, é mesmo. Não, Sim, peraí, reunião só familiar. para quem não pegou, você mencionou já, mas para quem não captou, você tinha 20 irmãos, não é isso? Sim, são adotivos, né? Meu pai começou, então ele teve 3 filhos biológicos e minha mãe não podia ter mais filhos, então eles começaram a adotar. Já tinham essa ideia de adoção em mente, na verdade, antes, né? Acho que gostaram da ideia, então foi longe. Então Aham. adotaram 18. Tem alguma reportagem na Liahona do Brasil, alguma coisa sobre tua família? Acredito que deve ter, não é possível. Tem na Liarona, eu acho que deve ser alguma coisinha pequena, mas teve em jornal, assim, jornal de Curitiba, Aham, teve um da Globo também Globo que passou, Repórter, Globo né? Repórter, isso. aham. Que legal. Eu vou achar. É A bacana. gente vai encontrar no YouTube aí, do Globo Repórter. Vai mostrar o É, Ozzy correndo para lá e para cá de fralda. né, eu falei que era um pouco mais peculiar na família do Ozzy, né? Uma reunião familiar. Poxa, já tinha 20 pessoas. A reunião familiar da minha casa era uns 5, então, né? Mas na do Ozzy já tinha ali a família inteira. Imagina, para dar né? Então, a reunião familiar é uma reunião que a gente, né, faz uma vez. A igreja recomenda, né, que as famílias façam uma vez por semana, né? E nessa reunião, enfim, é dada uma mensagem, é cantado um hino, as crianças são incentivadas a participar, né? Então a gente, enquanto criança ou adolescente, podia fazer alguma participação especial, enfim, de um discurso, uma mensagem, né? Então tem essa coisa de fazer as pessoas se envolverem com a igreja mesmo durante a semana, né? Não é uma coisa só no domingo. Então a reunião familiar tem esse intuito ali de fazer as pessoas manterem-se ativas ali, né? A reunião familiar é algo realmente muito importante na igreja e é reforçado que se faça. E quando a gente não faz, fica aquele sentimento de eu estou falhando. Exatamente, é É. verdade. Tá bom. Então, Ozzy, 20 irmãos, e a reunião familiar, como era? Era uma briga?
Era uma sacramental, né? Só não tinha Exato. Falando de reunião familiar, teve um. Aliás, não era uma reunião familiar, mestre familiar. Teve um mestre familiar nosso que ele, toda semana, ele vinha com um teatro pra gente fazer. Então, como a gente era numeroso, meu pai dividia em equipes, acho que eram 3 equipes. Então, essa semana a equipe A vai fazer um teatro, vão simular o nascimento de Jesus Cristo. Daí a gente fazia o teatro. Legal. Então, Tá bom, envolver bacana. todo mundo, tá bom. Eu imagino que você tenha boas lembranças dessa época. Sim, sim, tem bastante coisa, imagina. Tá bom, então, Ozzy, fala para a gente sobre o seminário. Seminário, eu fiz os 4 anos de seminário e logo depois, quando eu terminei, virei o professor de seminário também. Foi uma experiência boa. Na verdade, meu seminário foi um pouco diferente, porque todo mundo é cedo, né? Eu acho que é umas 6, 7 horas da manhã, antes de ir para a escola, daí vão, né, para a escola. Então faz a aula de seminário, né, que para quem não é membro são estudos, né, dos livros, Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, Livro de Mórmon. Eu estudava cedo, então eu tinha que sair 5 horas da manhã para a escola, então eu não podia fazer seminário. Eu fazia o seminário no final de semana, alguns períodos foi seminário à noite. Nossa. A Sandra deu aula de seminário às 5 da manhã, né? 5, 6. Não, quem deu foi você, eu Não. dava 6 da tarde. Verdade. Mas aí, quando você... Teve uma época que você não pôde dar, eu fui Ele lá, mudou. eu dei aula por bem um mês, de Uhum. madrugada, 6 horas da manhã, sei lá. Manu, bem rapidinho, fala sobre instituto. Ah, minha nossa, eu adorava. Eu adorava tanto o seminário quanto o instituto, assim, porque era uma coisa de socialização também, né? E eu gosto de estar ali. É isso, para mim era muito assim, obviamente que tinha, né, a parte, né, de aprendizado espiritual mesmo, né, escrituras e mais, mas me movia muito, muito essa coisa de estar com os meus amigos e fazendo coisas boas, né? Então, eu meio que unia o útil ao agradável. Né? Então, assim, tem muitas boas lembranças também, muito carinho pelos meus professores do seminário da época, que, né, é um esforço bem grande, né? Às vezes não podia ser na capela, era na casa de algum membro, Isso. enfim, né? A gente, enquanto jovens, né, eu vejo a juventude ali da igreja, nós fomos, né, e na nossa época, pelo menos, muito ali incentivados sabe, a estar participando, a estar fazendo as coisas e a gente se mobiliza e faz, né? A coisa tem que andar, né? A coisa na igreja tem que andar e a gente fazia andar. Então, eu tenho muitas boas lembranças, assim, tanto do seminário quanto do instituto, decorar a escritura. Então, eles passavam, né? Tem um programa onde eles falam, então você precisa memorizar para você guardar com você Salmo 23, né? Versículo 2. Aí você memoriza várias coisas para memorizar, histórias. Lembro de muitas histórias que eles ensinaram para a gente, né? Na época, que hoje eu penso e relembro e fico passando assim. Então, foi um momento muito bom para mim também. A impressão que eu estou pegando, então, que a infância e juventude de vocês na igreja foi fantástica, foi maravilhosa. Só boas lembranças. Foi. Sim, sim. Alguma coisa que você olhando hoje, né, com o que você sabe hoje, olhando para trás, você, olha, aquilo ali foi legal, mas na verdade era indoctrinamento, ou era, sei lá, estava atuando demais meu tempo, ou meio que me tirou impediu que eu tivesse outros amigos fora da igreja. Alguma coisa que você olha hoje para trás e você pensa, eu acho que aquilo não é legal. Sim. Olha, a minha experiência, citando isso que me vem à mente, é quando eu estudava no colégio militar, eu era o corredor do colégio, eu fazia atletismo. Então, a nossa educação física lá é um pouco diferenciada, não é um futebol, um basquete, não, a gente faz corrida, barra, sobe corda. Então, eu era sempre o primeiro lugar em corrida no colégio. E eu lembro que o professor de educação física chegou e falou: Olha, Ozzy, você corre bem, a gente pode fazer um treinamento especial para você e você começar a correr pelo colégio, né, em maratonas especiais aí. Eu ouvi, tá? Eu falei, eu vou dar uma olhada, conversa, mas tipo, já na minha mente eu já sabia, não vai rolar porque é no domingo. Então eu já descartei na hora. Eu até comentei com meus pais, tal, mas eu já nem alimentei esperança sobre isso. Então, tenho, né, obviamente, muitas lembranças maravilhosas, né, lembranças boas de uma vida, né, sabe, você pegar uma vida mas hoje sim, hoje eu vejo, né, tem alguns tópicos bem específicos, a gente, né, pode tocar mais para frente, que eu lembro, claro, das minhas aulas de seminário, por exemplo, eu devia ter ali meus 15, 16 anos, e tópicos sobre a organização da igreja, que na época a professora falava, olha,
na época de Joseph Smith, era assim. E eu pensava, gente, que estranho. Mas a gente aceitava, né? A gente estava ali aprender, enfim, eu me questionei muito pouco, assim. Mas algumas coisas eu lembro que na época eu pensava, poxa, que estranho, mas se a professora está falando, tá tudo certo, né? Você confia na autoridade, né? Exatamente. Eu não tive, nunca tive nenhum problema com líderes, né? Pessoas responsáveis por mim, mas eu lembro que a minha família, né? Meus pais tiveram alguns probleminhas com líderes, que hoje eu vejo, poxa, não foi tão legal como eles foram tratados. Enfim, né? Apesar de num geral ter sido muito bom, a gente sabe, hoje a gente tem uma outra visão, né? A gente teve uma juventude feliz, mas a gente sem dúvida tem uma outra visão sobre as coisas. Eu acho que quando a gente consegue step back, né? Quando a gente consegue sair para olhar de fora para dentro, o ângulo muda e aí a visão é diferente, né? Com certeza. Como foi a adolescência? A gente ainda está na adolescência, eu quero mover rápido, mas eu gostaria de... Como foi sexualidade para vocês na igreja? Qual sexualidade? Tranquilo, de boa. Eles viviam ali na castidade. Oficialmente, pelo menos. Falando sobre isso, eu lembro que meu pai, ele era o bispo na época, e ele me chamou lá no bispado, eu tinha 10 anos de idade, e ele me deu um atlas do corpo humano, e falou, olha aqui, ó, dá uma estudadinha aqui e tal, é porque assim, ele é meio militar, ele não tem muito, assim, né, tipo, jeito para essas coisas, ele chegou, passou isso, o atlas ali, falou, ó, é assim, assim, assado, eu fiquei todo sem graça, mas o que eu lembro dessa época é que, tipo, eu já sabia, né? Já sabia pela escola, assim, piada, né? O meu colégio, inclusive, era só meninos. Então, tipo, é piada, assim, bem mais à vontade ainda do que se tivesse meninas em classe, né? Então, mas, assim, num geral, obviamente, né, a gente vivia a lei da castidade ali direitinho. Nossa, só tenho coisas boas para falar da minha família. Felizmente, cresci num lar cheio de amor, mas os meus pais, eles eram exigentes com a gente, né? Então, assim, o que a igreja falava, a gente cumpria à risca, questão de namoro, né? Então, na nossa época, pelo menos, a igreja sugeria, né, fortemente, assim, não era simplesmente você, né, que se namorassem a partir dos 16 anos. Então, assim, nossa, lá em casa nem se cogitava a ideia de uma coisa antes disso, né? Meu pai falava nem uma semana menos nada, do seu aniversário de 16 anos em diante. Namorar membros da igreja também, né, que era uma recomendação da igreja também, uma sugestão da igreja, namorar membros da igreja. Então, assim, sim, tive, né, acho que ambos Você nós... tinha um anelzinho, né? Tinha, não, é isso, meu pai, com todo o amor do mundo, criou a gente, mas ele chegou a me dar uma aliança na época e falou, essa aqui é a tua aliança comigo, né, você só vai tirar quando você fizer 16 anos, era isso. Então, assim, assim, a gente teve, né, a paixonite de adolescente por não membros, né, e assim, a gente sabe, a gente nem cogitava, a gente nem levava isso para casa, porque a recomendação da igreja membros da igreja, né, a partir dos 16 anos, então, assim, e era isso, assim, sabe, falando assim, era isso, assim, sabe, era amizade até os 16 anos, a partir dos 16 anos era um namoro bem controlado, e a nossa história foi assim também. E, Manu, você está sendo bem gentil quando você fala que a igreja sugere que você namore só com 16, sugere que seja com membro, mas eu vou te contar aqui da perspectiva de um líder da igreja, se você namora com menos de 16, não tem a menor chance de você ter um chamado na igreja de liderança como jovem. Né? Se você namora com um não membro da igreja, você vai ser aconselhado frequentemente a terminar aquele namoro. Né? Então, você foi bem generosa ao dizer sugere. Na verdade, é quase que um mandamento. Não, né? Tá bom, é isso. É bom, né? Você, como foi, né, líder na igreja também, tem esse ponto de vista, realmente, é isso mesmo. É isso que eu tinha para mim, pelo menos, sabe? Então, assim, para mim, o Ozzy também, a gente não tinha nem a hipótese disso. Era assim, era pecado mesmo, entendeu? Então, assim, você namorar nos 16 anos é pecado. Pra gente, foi, né? Então, assim, se outras pessoas faziam, exatamente. E vocês se conheceram antes do Ozzy fazer missão, não? Aliás, vocês se conheceram, mas não namoraram antes, né? Isso. A gente começou a sair mesmo por conta do instituto, né? Depois no instituto.
A gente cresceu, então, na mesma estaca, né? Então, a estaca também, para quem não é membro, é um grupo, né, de localidades, Congregações. então, congregações, exatamente, obrigada. Então, a gente cresceu ali na mesma região. Algumas atividades, né, proporcionadas pela igreja, nós fizemos parte das mesmas, né? Então, você tinha um baile para os jovens, né? A gente tem lembranças de um ver o outro, né? Então, meu irmão mais velho, por exemplo, foi amigo do Ozzy também, eles tinham mais contato por serem rapazes e tudo mais. Eu tive bastante contato com as irmãs do Ozzy, né? Então, assim, Uhum. acampamentos, que a igreja também proporciona acampamentos para os jovens, eu lembro do Ozzy. Mas, assim, sabe, aquela coisa, eu via ele assim, tá, o Ozzy, né? Provavelmente ele me via também, tá, a Manu, né? Então, assim, a Uhum. gente conhecia outras famílias se conheciam também, mas a gente teve mais proximidade mesmo depois que o Ozzy foi para a missão e voltou da missão. Então fala um pouquinho da missão, Ozzy, como é que foi? Eu sei que você contou no teu podcast que você era super envolvido com os missionários, sempre quis fazer missão, 18 anos, se mandou, foi para o Rio de Janeiro, não é isso? Se não me Sim, engano, foi Missão Rio, não foi? isso, Missão Rio. Como é que foi? 2 anos 2005 a de missão. 2007. Qual é a melhor lembrança que você tem da sua missão? Foi uma boa experiência? Teve algum momento difícil no sentido de lidando com a doutrina, alguém ou com outros missionários, com o presidente de missão? Dá uma resumida assim, 3 minutos para a gente, como é que foi a tua missão? A missão era uma coisa que eu já estava esperando, né? Fazia tempo, desde a juventude ali, é aquela coisa que fica na sua mente. Você tem que fazer a missão, e eu queria fazer a missão. Eu estava empolgado. Se eu pudesse ir com 12 anos, eu estava indo com 12 anos de missão, né? É isso mesmo. Mas, assim, tirando num geral a experiência da missão, foi ok, foi tudo bem. Não tive, assim, uma experiência muito ruim. Obviamente, a gente tem, né, uma outra coisa ruim, sempre tem, mas ou com membros, ou com liderança, ou com os próprios missionários, ou algumas situações, mas nada, assim, que fosse muito ruim, né? Então, minha experiência na missão, assim, foi relativamente boa. A gente com aquela mentalidade de que está fazendo certo, de que está ensinando e trazendo alguém para aquela doutrina que a gente acha correta, obviamente a gente fica realizado. A gente sente que fez a diferença na vida daquela pessoa, né? Sim, Rio de Janeiro, então tive muita experiência com arma na minha cara, né? Então, gente assim, Uau. ignorante, né? Bastante coisa assim, mas obviamente teve pessoas especiais que cruzaram o nosso caminho também. Você foi em favela? Ah, era a maior parte, né? É onde você é mais aceito também. As pessoas são mais receptivas, Mas receptivas Sim, em sim. relação a aceitar o evangelho, né? Digamos assim, a igreja, ela tem uma mensagem muito boa de esperança, de uma perspectiva de futuro feliz, próspero, né? Sim, sim, É, e isso chama atenção. Alguma vez durante a missão você foi questionado sobre a doutrina, sobre a história da igreja, poligamia ou negros e o sacerdócio, que te deixou com alguma pulguinha atrás da orelha? Na missão não, na adolescência uma outra coisa, mas era bem superficial, ninguém entrava no assunto assim, racismo, poligamia, né, ou tradução do livro de Mormon, essas coisas não chegou assim no meu ouvido, chegava uma outra coisa bem superficial, digamos assim, vai falar racismo, daí você tenta dar aquela manobrada, porque a sua mentalidade na igreja é o quê? A igreja está certa, é o evangelho verdadeiro, só que eles não entendem. E daí as próprias escrituras ficam bem difíceis de você conseguir se defender, né? Porque são bem explícitas. A gente Uhum. tentava o máximo, mas pensava assim, não está na minha alçada responder isso, né? Por exemplo, ele não vai entender, então é melhor deixar para lá. eu acho que eu tive algumas experiências também, eu não fiz missão, mas eu amava, né? Isso, né? A gente é muito condicionado na igreja a compartilhar o evangelho, né? Então, assim, muito condicionado e muito cobrado também, né? Uhum. De compartilhar o evangelho e tudo mais, né? Então, assim, na minha adolescência, eu trabalhei muito com obra missionária enquanto adolescente, com as sisters, teve uma época que foi, então eram meninas, né, não eram os meninos, eram as meninas, como missionárias na minha ala e tudo mais. Então, assim, eu lembro de uma situação específica que nós estávamos ensinando, elas estavam ensinando, eu estava participando, uma família que eles eram negros, e daí o rapaz, ele devia ter uns 20 e poucos anos na época, ele questionou, ele falou, mas eu ouvi dizer que na igreja os membros, os negros não poderiam receber o sacerdócio, e eu lembro
que para contornar essa situação falaram assim, não, mas veja bem, isso foi antigamente, agora tá tudo certo, tá tudo resolvido, pode ficar tranquilo que você vai ter um sacerdócio, né? Então, assim, para mim, na época, opa, beleza, pergunta respondida, mas eu imagino que tem muito disso, né? De, não, isso aí foi 200 anos atrás, agora tá tudo certo, né? Então... Manu, e poligamia, o que você aprendeu na igreja, sua vida inteira, se é que alguém falou sobre poligamia para você? Então, essa foi, se não a única, uma das únicas coisas em toda a minha trajetória da igreja, né, como membro, que eu cheguei a levemente me questionar. Eu digo levemente mesmo, porque era mais uma coisa assim, de adolescente, eu diria que eu aprendi isso na minha adolescência, né, eu vi, né, sobre essa questão de poligamia na adolescência, né, porque assim, eles falavam que a poligamia, até então, né, na época, era mandamento de Deus, né? Então, quando se fala assim, mandamento de Deus, você não questiona, né? Quer dizer, imagina, quem era eu para questionar o mandamento de Deus? E foi o que eu falei lá no começo, né? Nas aulas do seminário, eu lembro claramente dessa aula, né? Era uma professora muito querida e entrou nessa questão da poligamia, e daí já virava um burburinho na sala, não tinha como, as meninas principalmente, não, mas como assim? Os homens vão ter mais de uma mulher, tiveram mais de uma mulher, e eu lembro da minha professora falando isso, assim, não, era mandamento de Deus, né? As mulheres, eu lembro dela falando, as mulheres na época, elas tinham o coração tocado pelo Espírito, para poder aceitar, para poder, né, enfim, apoiar os maridos dela nessa situação. E eu lembro bem certinho de eu e as minhas amigas, a gente, né, fazia uma gracinha dizendo, nossa, ainda bem que eu não nasci naquela época, né, e tudo mais. E daí ela falava assim, enfim, quando a gente morrer e os homens estiverem, né, em outra vida, os homens estiverem em outras mulheres, não, você vai ser uma pessoa glorificada, você não vai ter problema com essas coisas de ciúmes, né? Enfim, tudo tinha ali um jeitinho ali, né? Eu lembro que eu questionei levemente, mas, enfim, era mandamento de Deus, é isso. Se Deus pode mandar matar uma pessoa, que dirá casar com duas. Eu tava ok com a poligamia. Eu tava ok. Né? Eu imagino mesmo. Como eu digo para a Sandra, eu acho até que até digo para a Sandra, eu acho que essa doutrina está correta, não sei. Que coisa, né? É complicado. Inclusive, a maior fonte de divisões na igreja nos Estados Unidos é isso, né? Os ramos que vão aparecendo, porque tem a igreja principal, que todo mundo conhece, e tem vários raminhos separados. E o grande divisor de águas é a poligamia. A maioria desses raminhos que aparecem é porque, não, tem que voltar até a poligamia. Pelo menos em Utah. Né? É doutrina, tá lá. Exato. Convênio, seção 123? 132. Ou quase. Pertinho. Ótimo. Mas só trocou os dois números. Só troquei os números. Então, já que a gente está falando um pouquinho dos assuntos controversos, vamos entrar na crise de fé de vocês. Né? Como foi que começou isso? O Ozzy falou um pouquinho lá no podcast dele que vocês estavam passando, você tinha um negócio, o negócio não estava indo bem. Conta um pouquinho para a gente como foi que você começou a questionar as coisas da igreja. O evangelho, eu não questionava assim antes desse fato nada, né? Então tinha algumas coisas que aconteciam, como, né, a poligamia, tá, até tentava explicar um pouco, racismo fica bem difícil ali pelas escrituras, tinha a palavra de sabedoria, eu não tinha ciência nenhuma do passado da igreja sobre isso, e outras coisas também não, mas algumas outras coisas na Bíblia assim também, tipo, eu achava, poxa, aqui o Velho Testamento está meio pesado, algumas coisas, então eu ficava questionando, mas assim, bem pouco, né? Bem assim, internamente, e sempre com aquela coisa de que, o Senhor sabe o que ele está fazendo, quem sou eu para questionar, né? Então, quando eu soube, né, das coisas ali, através do vídeo da Vânia Moore, foi um baque meio que de tudo, né? Mas também então, você assim, foi logo atrás do vídeo da Vânia, você estava querendo sarna para se O construir. pior é que não foi atrás, né? Assim, uma das coisas interessantes dessa parte da história, né? Que o Ozzy foi que teve contato com essas coisas primeiro. Ele não procurou, assim, ele conta que ele estava trabalhando e o negócio apareceu para ele, né? Fala.
Conta, Ozzy, conta querendo... pra gente, porque eu achei formidável. Antes dele contar, é por isso que eu digo para os nossos ouvintes sempre, né? Curte os vídeos, se inscreve no canal. Com quanto mais gente, né, tiver inscrito, mais o vídeo for curtido, acontece isso que aconteceu com o Ozzy. Né? Conta aí pra E gente. aparecer, Sim, sabe? sim, Exato. exatamente. Ela estava publicando ali em 2017, finalzinho de 2017, 2018, que é o começo ali do canal da Vânia, e foi bem na época que eu estava, o quê? Procurando coisas sobre a igreja. Então eu coloquei lá o livro de Mórmon, vou ouvir um áudio aqui sobre o livro de Mórmon no YouTube. Coloquei o livro de Mórmon, larguei o celular, dei o play, e começou a tocar e não era o que eu esperava, né? Era uma coisa contrária ao livro de Você estava Mormon. procurando coisas Sim, boas sim. sobre a igreja, né? Uhum. E daí acabou que eu ouvi aquilo e fez foi a primeira vez que algo fez sentido ali para mim e que eu deveria tomar uma atenção especial para aquilo. Uhum. O que É, foi que ela a falou nesse gente. vídeo que, tipo, clicou com você? Ah, eu quero saber mais sobre isso. Bom, faz 5 anos que eu assisti esses É. vídeos, né? Então eu não vou lembrar assim detalhe direitinho, mas eu lembro que não sei se foi nesse dela. Então assim, eu assisti esse vídeo dela e depois eu vi alguns outros, mas o que bateu assim de frente para mim foi aquele desafio que falou: eu tô falando isso, isso, aquilo sobre o livro de Mormon. Você acha que eu tô mentindo? Pega lá o livro de Mormon original de 1830 lá no próprio site da igreja, compara com o seu livro de Mormon que está aí. Eu pensei, isso aí é um desafio válido, É. né? Então eu pensei, se está dizendo e está ali aquelas diferenças, eu vou olhar. Então assim, foi isso que chamou a atenção. Então, a primeira coisa que chamou a atenção foi a questão do livro de Mormon ter mudado ao longo dos anos. O livro Sim. mais perfeito sobre a face da Terra foi corrigido. Na cabeça, a primeira coisa que vem é pensar: esse pessoal está falando mal, deve ser uma vírgula, deve ser um artigo ali que não está concordando com o verbo ali. Eu pensei, isso aí é só o pessoal tentando achar problema. Claro, Mas daí falaram, isso é não. o que os apologistas dizem, né? E daí, quando falou, não, não, tem problemas reais ali que você vai achar. Daí eu pensei, então isso aí vale a pena ser conferido, né? Você lembra, assim, para quem está ouvindo a gente, você lembra algum problema, assim, um problema grande que teve de mudança no livro de Mormon? É, Rei Benjamin, acho Não. que ele já tinha morrido e depois foi citado lá na frente, porque Ah, é. foi esquecido que ele já tinha morrido, e depois foi Ai, corrigido nem depois. lembrava Uhum. disso. Esse E aí também eu daí nem lembrava mais. a argumentação que foi falada ali no vídeo que eu assisti foi assim: Joseph Smith traduziu assim, assim, assado. Cada palavrinha, se era uma palavrinha, uma vírgula errada, ele parava, mandava corrigir, porque o senhor estava citando palavra por palavra. Eu pensei, Era pedra. poxa, né? O senhor não ia citar errado isso daqui, então, né? Tem algo estranho nessa história. Para quem nunca ouviu a história, né, Joseph Smith tinha uma pedra parecida com isso aqui, e o que o Ozzy está falando é que ele olhava para a pedra dentro de um chapéu para poder ficar escuro, né, e aí aparecia luminoso, né, a frase. Esse é o processo de escrita. Não é o que os missionários ensinam, né, mas o processo que está Exato. documentado, escrito na história da igreja, é que aparecia a frase, ele lia a frase para alguém escrever, e a próxima frase só aparecia se o que foi escrito estava correto. Se o escriba escrevesse uma coisa diferente, a frase não desaparecia. Né? Era um smart stone, né? A pedra smart que ele usava. Então, como é que pode acontecer isso? Se o processo era esse, como é que pode ter uma mudança? Deus ditou Exato. errado, a pedra deu um bug, né? Um bug, como o pessoal Uhum. fala. Bugou a pedra, né? O pessoal esqueceu de restartar, né? A pedra, não sei o que foi o problema. E aí, pronto. Aí você começou a pesquisar isso e imediatamente já falou para Manu? Não, como foi? Não. Na verdade, ouvindo ali, assistindo o seu vídeo da live com a Sandra, eu vi e pensei, poxa, tá contando minha história aqui. Foi muito semelhante, né? Então, eu esperei terminar aquele processo de fechar minha empresa para ficar com a cabeça limpa, porque aquilo eu sabia que ia requerer um tempo de mim. Fui, né? Avisei a Manu. Eu falei, olha, eu vou dar uma estudadinha em umas coisas aqui, eu queria tal que você respeitasse esse tempo meu e depois a gente conversa sobre esse meu estudo, pode ser? Beleza, combinou. E eu tinha um escritóriozinho ali em casa que eu fiquei ali, né, estudando as escrituras, lendo, orando, jejuando, estudando tudo que eu podia encontrar sobre o assunto. E contei para ela depois, né? E como foi, Só Manu? depois.
Esse processo foi o quê? Acho que você falou que foram algumas semanas, né? Esse processo, antes de Foi. começar a falar com ela. Foi. Eu não lembro agora, faz tempo mesmo, né? Mas Foi umas 2, 3. Foi umas 2, 3 semanas. Não foi tanto tempo que eu já estava assim, surtando o que é que esse homem tanto estuda, que, né? Que... Era isso Mas que eu queria saber, a Manu, o O que outro estava lado, né? pensando a Manu naquela época? Como a Manu viu, né, esse processo? Então, então, 2, 3 semanas, ele está lá enfurnado no escritório, estudando. Provavelmente a isso. atitude dele em relação à igreja já está... Você está percebendo que está mudando. Conta pra gente, como foi isso aí tudo? Então, o pior que não, assim, como foi um período relativamente. Eu não fazia ideia, eu não tinha ideia, a mínima ideia. O Ozzy, ele é assim, ele é sistemático, né? Então, assim, ele faz as coisinhas do jeitinho dele ali, e ele disfarçou muito bem, porque, enfim, uma vida inteira na igreja, um casamento, selamento, a gente fez tudo dentro dos conformes. Nunca me passou pela cabeça. Ele chegou e falou isso, né? Ele falou: vou estudar umas coisas, preciso de privacidade. Ele passava o dia estudando. Só que na época, o momento histórico da nossa vida ali era a gente estava fechando a nossa empresa e eu já tinha falado várias vezes para ele, falei, vamos sair do Brasil, vamos tentar a vida fora e tudo mais. Então, na minha cabeça, quando ele falou assim, preciso estudar coisas, estou aqui muito empenhado, você falei, pronto, está estudando nossa mudança, né? Fiquei feliz da vida, né? Apesar de muito curiosa. Eu falei, gente, mas como assim? Não vai me falar? Então, assim, eu fiquei incomodada, mas tentei respeitar o espaço dele. Então ficou uma coisa difícil, assim. Para mim foi difícil, né? Curiosa, querendo saber, enfim. E daí, um belo domingo, depois da igreja, fatídico dia, ele chegou. Sim, a gente chegou da igreja como qualquer outro dia, almoçamos em família, chegamos em casa, ele falou, olha, terminei meus estudos, né, que eu estava vendo as coisas, mas agora eu quero conversar com você. Eu falei, opa, beleza, ótimo, né? Sentamos no nosso quarto e ele falou, olha, a partir de hoje eu não vou ser mais mormon, eu não vou ser mais um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Chega até tossir aqui. A Sandra fez uma cara de espanto, foi isso. Eu falei, não, pera, assim, várias vezes eu perguntei para ele, não, você tá brincando? É brincadeira, né? O que é isso? É brincadeira? Ele, não, é verdade. Eu falei, não pode ser. Não pode ser. Enfim, foi assim, uma bomba mesmo, assim, sabe? Uma bomba que hoje a gente ainda debate sobre esse assunto. Eu falo para ele, você devia ter me contado no começo, você devia ter me preparado melhor, ou alguma coisa assim, né? Ele simplesmente jogou a mão. E, enfim, aí ele falou, olha, eu estudei muitas coisas, tem muitas coisas erradas na igreja. Eu falei, gente, esse menino tá louco, gente, não é possível. Da onde tá tirando essas coisas? Enfim, foi um desespero. Para resumir, essa fase ali foi um desespero, foi bem difícil, foi assim, ter que lidar com as pessoas à nossa volta também, né? Porque assim, a gente, como você falou no começo, né? Nossas famílias sempre foram muito fiéis e a gente também servindo e fazendo tudo na igreja e as pessoas esperavam muito de mim, né? Assim, logo em seguida, né? Quando o Oz compartilhou com algumas pessoas, né? Então eu me sentia, nossa, agora a família está sob meus ombros, né? Eu tenho que ajudar meu marido, é isso, né? A gente, não, ele está fraco na fé, ele precisa de ajuda, né? Enfim, então assim, foi um período bem tenso ali pra gente. Então, vocês estavam casados fazia quanto tempo já nessa época? Isso foi em 2018, não é isso? 18, então 12 anos? Não, menos, 9. 9? 8, 9 anos. 8, 9 anos, desculpa, isso. Casados já há alguns anos, tinham 4 filhos já na época. Sim. Uhum. As meninas tinham acabado de se batizar, porque ele falou isso, foi em março, mas... Abril. Foi em abril, e as nossas filhas tinham se batizado em novembro do ano anterior. Então, tinha assim, passado alguns meses do batismo delas, sabe? Então... Vocês dois tinham chamado na igreja na época, altamente envolvidos. Sim. Uau. A gente sempre fez de tudo na igreja, né? Trabalhos de tudo, né? Trabalhos na regionais ali na ala, trabalhos um pouco, né? Com um pouco mais de responsabilidade na estaca, ambos tiveram essas coisas. Então, leva a gente aí nessa jornada, continua. Aí foi dar a notícia para as demônio de dentro do homem. Aí foi dar a notícia para as pessoas perto da gente, né? Então, assim, ele me comunicou, e agora? O que eu faço com essa bomba no meu colo?
E ele também, né? Então agora vamos partir aí para dar notícia para as pessoas próximas da gente. O meu processo foi, falei com a minha esposa, falei com meus pais, não lembro se a gente falou já com seus Eu pais, falei com eles depois. mas o meu Separado. processo era assim, o que eu tinha em mente é que essas dúvidas, elas têm grande chance de ser resolvida e é só um grande equívoco e vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. Só que por isso não era um negócio definitivo, quando eu falei para ela, era um negócio que eu estava bem consciente das coisas que aconteceram e tinha grande chance da igreja não ser verdadeira, mas ainda eu estava dando a chance para que aquilo fosse um equívoco. Então, fui lá, conversei com o presidente do ramo, passei tudo para ele. Ele falou: "Ó, vou ter que passar para a estaca, porque isso aqui não está muito na minha alçada." Passou para a estaca também era nova. Então, eu era secretário de um presidente de estaca que ficou lá 10 anos. Daí, eu fiquei um ano com esse e já saí. Então, ele estava um ano ali na presidência de estaca, era praticamente da minha idade. Então, eu imagino que também não tinha muito o que, né, ele poder ajudar nessa situação. Com isso, eu falei: olha, se quiser me repassar para um 70, para alguém que você acha que possa ajudar nisso, estou disponível. Né? O que não aconteceu, né? Nunca providenciaram. Ai, essa parte nossa, isso é complicado. Nesse meio tempo eu estava o quê? Orando muito, jejuando muito. Tive sim, nesse período, apoio, né, dos meus líderes locais. De certa forma, eles não, continua firme na igreja, apoie seu marido, traz seu marido para a igreja e tudo mais. Eu sabia que era uma coisa séria, porque eu, né, conhecendo o marido que eu tinha, quando o Ozzy decide uma coisa, sabe, ele já tem muito embasamento por trás. É difícil convencer ele ao contrário, porque ele já tem muito embasamento, sabe? Não é que ele é mente fechada, mas assim, se ele decidir uma coisa, é porque ele já estudou muito sobre, é porque ele sabe. Então eu falei, nossa, é sério, né? Realmente é muito sério. E a gente, como ele falou, e a gente já comentou anteriormente, a gente não questionava as coisas. Então, para chegar nesse ponto, né? Então ele falou, e minha primeira reação foi: olha, eu não quero saber do que você sabe, né? Eu falei: você, com as suas dúvidas, eu vou orar por você, né? Por quê? Porque a gente é muito ensinado na igreja: não procure material contra a igreja, não vá atrás dessas coisas, se de alguma forma isso chegar a você, né, se afasta disso, né? Então, assim, meu marido falou: tenho dúvidas sobre a igreja, ali uma coisa, não quero saber, né? Guarde essas dúvidas para você, né? Então, foi ali um processo, né? Onde, como eu falei, os líderes tentaram ajudar, mas não tinha como ajudar. Não tem como ajudar. Esse é bem complicado, a gente sentiu a mesma coisa, né? E você foi para essas entrevistas com o bispo na estaca? Você estava junto também, Manu? Não, não. Eles iam me passando, né? A gente se comunicava bastante, né? Enfim, mas eu nunca tive presente. Acho que muito por causa disso, porque eu sabia que ele ia tocar no assunto, ele ia fazer as perguntas, ele ia levantar esses questionamentos, e eu não queria saber, né? Eu não queria, por medo, né? Enfim, era muito medo que eu tinha. Eu não sabia lidar, eu nunca imaginei, eu nunca tive ninguém perto de mim passando por uma situação assim. Enfim, foi bem complicado porque eu não sabia como lidar. Então, assim, né? E muito nisso, na minha cabeça. Não, a igreja fala que a gente não deve saber de coisas contra a igreja. Então, a última coisa que eu queria era saber as coisas. Então, E Ozzy, durante a sua vida você deve ter visto coisas assim, coisas contra a igreja, né? Ou certas acusações, ou polêmicas, ou etc e tal. E durante toda a sua vida você, como a Manu, né? Bota aqui um muro, nem olho para isso. No meu caso, o que aconteceu é que hoje, olhando para trás, eu percebo isso. Na época eu não era consciente disso, certo? Mas chegou um momento que a igreja não me alimentava espiritualmente mais. Bem Isso lá no antes de fundo. você descobrir as coisas. Antes. Bem lá no fundo, eu sentia como se eu tivesse passando fome espiritual. Apesar de eu estar vivendo na igreja, guardando os mandamentos, fazendo tudo, né? Servindo e etc. E hoje, olhando para trás, eu vejo que foi isso que fez com que eu baixasse a guarda e permitisse a informação entrar. Teve alguma coisa assim com você? Você acha que naquele momento da sua vida a igreja não estava funcionando para você, ou você estava vivendo o sonho mormon e tudo estava maravilhoso e, não sei, talvez foi só coincidência ou acaso, né, que fez você se abrir para essa informação? Pois é.
Não, eu estava vivendo o sonho Mormon. Uhum. Não tinha, como eu falei assim, eu não tive nenhuma. Eu acho que talvez foi falta de oportunidade né, que chegou a mim, porque No momento que chegou, você, no momento que né, chegou eu já dei oportunidade oportunidade. para o argumento acontecer. Porque eu não tive, como eu acho que eu já citei em algum outro material, eu não tive muito amigo fora da igreja. Até no âmbito de trabalho tinha bastante membro da igreja. Então, né, tá na escola, no ensino médio, mas fora isso, ali na fase adulta, estava ali, sempre membro da igreja para todo lado. E isso já leva a porcentagem de chance de chegar alguma informação bem lá para baixo, Uhum. né? Uhum. Então, quando eu fosse ser questionado, já era uma coisa assim bem fraca. Então, eu não tive muita oportunidade assim de ser questionado e eu mesmo não questionava. Enfim, questionamento era Nada, bem né? pouco. Uhum. Aí, esse foi o baque maior, né? Porque quando eu descobri as coisas ali da igreja, foi meio que, né, um choque térmico. Foi de uma vez, né? Uhum. Foi. Tempo, depois que você falou para Manu, que você disse, não quero mais fazer parte dessa religião, você ainda continuou indo à igreja, frequentando com ela, ou você parou de ir para a igreja também e ela continuou? Como é que foi isso? Então, eu tinha esquematizado um, um croquis de algo da minha saída da igreja. Então, tinha que passar por vários passos antes de eu chegar no finalmente, né? Então, o que que era? Fazer uma oração assim mais fervorosa mesmo, que essa foi Isso. a principal coisa, né? Para o meu convencimento. O próprio estudo, né? Adquirir todo o conhecimento necessário para isso. Mas outra coisa que eu levei em consideração foi outras duas coisas. A minha crise financeira, pensei, quero ver se isso não está me atingindo, né? E a outra coisa foi eu pensar assim, eu não quero botar o Senhor na parede, chegar assim, me dar uma resposta agora. Me dá um Aí eu comecei sinal. a, pensei, não, imagina, a Tá audácia provando a minha, Deus, exato. né? Aí eu coloquei algumas coisas na balança. Pensei, tá, eu tenho 30 anos de igreja, não recebi nenhuma resposta e não foi falta de buscar. Então também não é colocar o senhor na parede, né? Então, assim, eu comecei a colocar as coisas na balança. Aí eu pensei, tá, eu vou fazer assim, eu vou continuar indo para a igreja para dar chance de alguma resposta vir por uns 5, 6 meses. E daí, se não vir, né, já terminou, não tem muita coisa que ia acontecer. Então foi isso. Foi uns 5 meses ali que eu continuei indo para a igreja para amenizar um pouco a situação para ela e também para dar chance de alguma resposta vir. Uhum. Uau, então 5 meses você com essas dúvidas todas na cabeça, a Manu lá orando intensamente para ele se resolver. E aí, o que aconteceu? Leva a gente É, até o momento em que a Manu disse: tá bom, eu vou escutar o que tá. você tem a dizer. Então, aí ele jogou essa notícia no meu colo e falou, aí eu peguei e falei, né, e falou, vou continuar indo, falou para mim o que ele explicou agora. Eu falei, não, beleza, ótimo, em algum momento aí o senhor vai mostrar para ele que essa igreja é verdadeira e problema resolvido, não é possível, né, imagina. E continuamos, né, né, nessa jornada ali dele continuar indo para a igreja, e eu relutante. É, meu presidente de ramo na época falando, não, continua firme no seu testemunho. Eu falei, olha, eu não quero, porque o Oz ele fez o quê? Ele fez um documento, né? Falei, né? Documento com todos os estudos dele juntos, né? Ele juntou todos os estudos e tudo mais, 150 páginas de documento, e né, o presidente do ramo falou assim, não. Né, eu falei, olha, eu não tenho desejo de ler. Ele falou, então não leia. Aí ele falou, se apega no seu testemunho. Eu falei, gente, meu testemunho, ninguém vai tirar de mim. Enfim, foi difícil porque eu levei dois choques, digamos assim. Primeiro porque, quando eu recebi a notícia, quando a gente estava para mudar de país, foi uns 5 meses, né, 5, 6 meses depois dessa primeira notícia, o Ozzy veio primeiro para cá, né, para Inglaterra, um mês antes de mim. E até então a gente não falava sobre esse assunto assim, sabe? A gente ia vivendo a vida ali como se nada tivesse acontecendo, como se nada tivesse Uhum. acontecido, digamos assim, sabe? Ele tinha esporadicamente as entrevistas dele com os líderes, eu não investigava muito, ele ia no domingo para a igreja comigo, eu estava assim, ai, que bom, ele está vindo para a igreja, tô orando, tô jejuando, vai dar certo. Ele veio um mês antes, né? Aí eu falei, olha, quando você chegar aí, procura uma ala.
né? Vai para a igreja, não é porque eu não tô aí que você não vai para a igreja. Aí ele foi para a igreja aqui, né? Foi para a igreja com os irmãos dele, mas que nossa, tá tudo dando certo, né? Aí quando eu cheguei aqui um mês depois, de novo ele me chamou para conversar, ele falou, olha, eu já vim todos esses, já participei da igreja todos esses meses, e assim, nada mudou, então a partir de agora, assim, eu não vou mais para a igreja, a partir de agora é definitivo. Aí pronto, né, meu mundo desabou de novo, né? Eu falei, ai, minha nossa, aí minhas esperanças, né, se esvaíam. E daí tá, nisso foi ainda. Ele falou, não vou mais para a igreja. Aí eu comecei a ser aquela pessoa que ia para a igreja sozinha com os filhos, né? Como eu falei antes, era o que era esperado de mim, era o que eu queria fazer, óbvio, né? Mas também era o que era esperado de mim, né? De ambas as famílias, dos nossos amigos, né? Era aquela coisa, não, vai ser a mãe, a guerreira que vai estar lá com os filhos na igreja. E era um caos, era muito difícil, né? É difícil para todo mundo, né? Não estou falando que para mim, mas assim, eu tinha que pegar um ônibus com as 4 e foi um período difícil aqui para a gente, porque as crianças não estavam bem, a língua era um empecilho, enfim, foi difícil. Aí ele nunca me pressionou, isso foi uma coisa boa, assim, sabe? Ele nunca me pressionou, você tem que saber, nananana, né? Ele sempre falou, não, você me respeita e eu te respeito, né? E vamos levando e vamos vendo como vai ficar. E daí o que me pegou foi o que eu falei lá atrás também, a curiosidade, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então chegou um momento que eu falei assim, gente, não é possível, eu vou ter que saber o que é, porque eu pensava assim, é erro dos homens, né? Como né, geralmente as pessoas tentam esquivar esses problemas da igreja. Eu falava, não, é erro dos homens, não é possível que não tenha resposta, não é possível, não é possível. Aí depois de tudo, né, depois dele parar de ir para a igreja, eu falei, não, vou ter que saber o que é que meu marido sabe que ele não vai para a igreja. E daí eu falei para ele um dia, eu falei, olha, me dá teu documento que eu vou ler e vou ver o que é que está acontecendo, então. E daí Deixa eu foi isso. perguntar uma coisa aqui. Uma coisa que é um problema sério que a gente vê aqui, onde a igreja é muito forte, né? Em Utah, em Idaho. Na situação que você estava, muitas mulheres se divorciam. Não, esse cara aqui Ah, não vai me bem levar para o reino lembrado, celestial. Ele não vai passar bem pelos anjos lembrado. e sentinelas e me levar para o reino celestial. Então eu vou. Não adianta eu Importante. investir nesse relacionamento porque não vai ser eterno. Então eu vou acabar e vou atrás de um que Exato. seja. Passou Não, é alguma muito coisa? interessante. Sim, mas antes, né? Então, assim, quando o Ozzy falou comigo da primeira vez, né, que ele jogou essa notícia para mim, logo em seguida eu falei com meu pai, né? Nossa, meu pai para mim era o detentor de todo o conhecimento, de tudo, então assim, né? Fui falar com meu pai imediatamente. E eu lembro claramente, chamei ele para dar uma volta de carro comigo. Falei, pai, olha, tem uma notícia para te dar. O Ozzy falou para mim que ele não vai mais ser membro da igreja, ele tá com umas dúvidas e tudo mais. E aí eu peguei e falei, pai, eu nem sei se eu vou continuar casado com ele, né? E daí assim, por quê? Porque a minha vida inteira eu fui condicionada a isso, né? Teve uma pergunta, né, que vocês até comentaram, mandaram pra gente, que eu achei interessante, que foi o que vocês almejavam no cônjuge de vocês antes de casar, né? O que eu almejava? Ex-missionário, portador digno de sacerdócio para me levar para dentro. É isso. Se você fosse me perguntar mais coisa, se ele ia ser trabalhador, é importante. Se é simpático, se é assim, Agora, A ex-missionário, gente, a gente portador vê de logo que Deus. beleza não era um requisito. Tô brincando. Mas sabe, assim, qualquer outro assunto secular não era importante. Para mim, o importante era isso. Então, assim, aí eu cheguei pro meu pai e falei isso, e meu pai falou assim, ele falou, não é assim. Eu falei, pai, eu acho que eu vou me divorciar dele, porque ele já não vai mais ser um portador de sacerdócio digno de Nossa. conduzir minha família e tudo mais. E meu pai falou, não é assim que as coisas funcionam. Calma lá, né, respira. Ele falou, teu marido está passando por um momento de dificuldade, até então meu pai também julgou ser um momento de fraqueza na fé. Ele falou, agora é o momento que seu marido mais precisa de você, então você vai ficar do lado do seu marido, vai ajudar ele, e não é por causa disso que ele, sabe, meu pai muito, muito fiel na igreja, mas ainda assim, ele falou, se o teu marido continuar sendo a mesma pessoa boa que ele é para você hoje, não sendo membro, sabe, ainda continua sendo seu marido e uma boa pessoa e tá tudo bem. Aí foi isso, assim, foi uma das coisas que, opa, já deu uma Uau. segurada, E o né? Ozzy já Então, deu um abraço nesse homem por ele ter dito isso? com Porque, certeza, sério, com a gente já certeza. ouviu histórias de terror, onde o pai fala, não, eu acho que você tem que separar mesmo e achar um homem digno.
líderes da Mas a igreja gente é dão esse muito tipo de conselho às condicionado a vezes. isso, né? Exato. Sim, sim. Sabe o que eu me lembrei? A história da Laís Sana. A gente entrevistou e ela conta a história dela quando ela Você viu? Você viu aquela história? Ela foi conversar com o bispo, ela e o marido, porque ela esperava ouvir daquele bispo. O que o seu pai disse. Exato. Mas, E ela ouviu o contrário. E o que ele falou foi o quê? Se a minha esposa estivesse fazendo isso, eu ia me separar dela. Não, é muito complicado. É uma família, são vidas envolvidas, sabe? Nossa, eu não consigo. Eu nem paro hoje em dia muito para pensar nisso, né? De vez em quando a gente, né, comenta, faz uma outra brincadeira sobre isso, mas assim, sem dúvida, né, esse apoio da minha família, do meu pai, esse conselho do meu pai na época, assim, mudou muita coisa. Né, mudou muita coisa, porque a gente, como eu falei, na igreja a gente é tão condicionado com essa coisa do convênio, casamento eterno, e tem que ser membro da igreja, que, opa, quebrou essa coisinha aqui, minha nossa, acabou o resto. Né? Então, assim, aí por conta desse conselho do meu pai, eu não cogitei o divórcio ou separação por conta disso. Não, se a gente conseguir levar uma vida respeitosa junto, eu continuando sendo membro e ele não, né, tá tudo bem. E, Ozzy, o que estava passando na tua cabeça esse tempo todo? Enquanto ela estava, né, não estava dando ouvidos. Como era a ansiedade? Como é que você controlava para você não ficar jogando isso tudo nela, né? O material e a informação. Então, eu até estava falando com ela outro dia, porque, assim, obviamente eles estavam sofrendo com isso, né? Ela, né, as crianças, o meu sogro, meus pais, todo mundo sofrendo com essa situação, mas eu acho que eu também estava sofrendo bastante com esse baque, né, de tudo vindo, né, à tona sobre a igreja. E eu tive que pensar sobre isso. Então, o que passava na minha cabeça era: pode acontecer do meu casamento acabar por conta disso? Pode, mas eu pensei, eu acho que tem uma chance de ou ela sair, ou ela continuar e as coisas ficarem bem. E eu fui torcendo por aquela chance, porque eu coloquei na cabeça, tá, eu vou conseguir continuar indo para a igreja sabendo dessas coisas e levar de boa? Não. Tanto que esses meses que eu continuei indo foi horrível, né? Tipo, tava indo mesmo só para terminar aquilo que eu tinha iniciado, né? Que era a minha meta ali. Mas pensei, não, imagina levar uma vida só para manter o meu casamento, continuar vivendo, né, uma fase, não só, né, um casamento maravilhoso. Obrigada. Eu sei. Por que não? Por que não só fingir? Pois é. Não, né, a Manu que me conhece, ela sabe que não dá. Comigo Não, isso dá. foi também um questionamento, né? Um motivo de debate nosso, né? Eu falo para os, né? Óbvio que voltando assim a história foi um momento muito difícil para a gente, mas eu sempre falei para ele que eu admiro muito ele. Ele foi muito corajoso. As pessoas que passam por isso têm que ser muito corajosas, sabe? É diferente, sabe? Para mim, né? Eu vejo assim entre a gente é diferente. Eu acho que foi muito mais difícil para ele ter que me dar a notícia do que eu aceitar, sabe? Eu acho que ele foi muito, muito corajoso em expor ali a verdade dele, defender a verdade dele, né? Então, assim, eu já falei para ele, né, outras vezes, nossa, eu não sei se eu teria essa coragem, né? Se eu tivesse descoberto tudo, talvez eu tivesse continuado indo para a igreja, fingindo que tá tudo bem, sabe, para não afetar a minha vida ou a coisa assim. Então, assim, eu admiro muito, eu acho que ele foi muito corajoso mesmo. Nós temos amigos, membros da igreja, que sabem de toda a história que não é contada e que não acredita mais, mas também não pode sair da igreja, porque se sair, a esposa separa, os clientes vão embora, ele perde a fonte de renda. Que situação, nossa. De verdade. Mas e depois, Manu, que você pegou o material que o Oz tinha preparado, que é o material de estudo que ele teve, né, Oz? Você leu esse material e aí? Então, eu fui assim, a minha mentalidade era, não, deve ser tudo erro dos homens. Eu vou justificar tudo que eu ler aqui, eu vou justificar com era erro dos homens. O profeta falou uma coisa que estava errado. Não sei. Então, assim, para mim, assim, eu fui relativamente tranquila a ler, né? Porque eu pensava, não, erro dos homens. E até uma parte foi isso, né? Então, assim, porque antigamente tinha poligamia, né? E a poligamia não era mandamento, coisa nenhuma, enfim, mas isso aqui foi erro de Joseph Smith.
passa para o próximo. Ah, porque a palavra de sabedoria, onde não se podia fumar, não se podia beber bebida alcoólica, mas mesmo assim os profetas faziam. Ah, erro dos homens, passa para o próximo. Então, aí o que me pegou, onde eu balancei, e para mim, assim, né, foi onde eu tive a minha crise de fé, né, foi quando eu li sobre a pérola de papiros, né? Então, os papiros, que Livro de a Abraão. história conta, livro de Abraão, isso. Então, a história conta que Joseph Smith teve acesso aos papiros e ele traduziu pelo Espírito, e daí surgiu, então, a escritura que a gente, né, que se tinha, que tem na igreja até hoje, né, enfim. E daí, quando eu li no documento que não era, que aqueles papiros eram, o que era, meu bem, deixa eu lembrar? Sim, o Papyrus foi Ele confirmado. comprou, foi confirmado por estudos, e é isso, tudo embasado por estudos, foi confirmado. Era uma sessão pelo mortuária, original né? de Joseph Smith. Exato. Eu falei, aí assim, para mim, eu falei, gente, pera. Se a escritura não é escritura, Joseph Smith não foi um profeta, então, peraí, então tá tudo errado. Aí pronto, aí foi meu castelinho foi desmoronando, sabe? Então, assim, eu falei, não, pera, então. E isso para mim, assim, mudou tudo, sabe? Qualquer, né? A maioria das outras coisas eu relevei, mas quando chegou nessa parte de era uma mentira, uma escritura ser uma mentira, eu falei, não tem como a igreja ser verdadeira, e se a igreja não é verdadeira, enfim, aí eu voltei para ele e falei, olha, acredito no que você Teve mais tá uma falando. coisa ainda. Ela viu essa parte do Papyrus, balançou, que já é um acúmulo de várias coisinhas, Sim, daí o Papyrus foi uma coisa grande, mas ela falou, mas eu ainda tenho o meu testemunho, né? Fale do seu testemunho. Como eu falei, né, desde o começo também, são todas condições que a igreja vai colocando para você, né? Então, assim, o que é um testemunho? É um sentimento bom que você tem, né? Então, assim, eu lembro, claro, né, realmente eu lembro de um dia estar lendo o livro de Mormon, terceiro, né, se eu não me engano, onde Cristo veio para as Américas e ele pregou, né, para os nefitas, e aquilo me encantava. Então, eu lembro de um dia estar lendo aquilo e sentir, assim, sabe, um sentimento muito gostoso. Eu falei, testemunho. Falei, meu testemunho do livro de Mormon. Eu falei, não tem como isso não ter sido um testemunho, né? E daí o Ozzy me explicou, ele falou, olha, sentimentos, a gente vai ter sentimentos, sabe, independente do que a gente, né, assista, leia, né? Então ele falou assim, de uma bem simples, né? Ele falou, se você ler uma coisa boa, você vai ter um sentimento bom. Se você ler uma coisa ruim ou assistir um filme de terror, você vai ter um sentimento ruim, né? Então ele falou, então o que você tinha não era um testemunho, era um sentimento bom, porque você estava lendo uma coisa boa. E assim, isso eu relutei um pouquinho mais para aceitar, mas daí depois, sabe, assim, como o meu testemunho era uma coisinha tão pequena perto de tudo de errado que tinha, todas as falsidades, todas as mentiras, eu falei, sabe, é isso, né? O que me fez, o que destruiu essa coisa para mim, né? O meu testemunho é especial, é a verdade, né? Foi quando eu me permiti assistir vídeos de pessoas prestando testemunho sobre outras religiões. Testemunho exatamente igual ao que a gente presta. O mesmo sentimento, eles acreditam que veio de Deus, mas que confirmou que é a igreja Testemunho de Jeová que é verdadeira, que é o islamismo, Exato. que é o judaísmo, enfim. Então, Deus está mandando respostas diferentes para cada pessoa, né? Então, Exato, então eu comecei a pensar, eu acho que não está vindo de uma mesma fonte, eu acho que é tudo aqui, ó. Aí eu comecei a pensar, como é que eu posso ser tão arrogante ao ponto de pensar que não, eles não conseguem perceber que eles estão errados, mas eu consigo. Mas a igreja também já condiciona a gente no quê? Nós somos o povo eleito, nós somos o povo escolhido, né? Então, assim, é isso. Eu nunca pensaria numa coisa dessa como você pensou, por exemplo, né? E a partir daí, então, quando você chegou para o Oz e falou assim, realmente você tem razão. E aí? Então, pois é, nossa, que peso que saiu. Assim, o que a gente tinha bem grande, eu também, né, e ela depois, na mente o que vai ser agora a nossa vida? Porque assim, a gente tem uma base de plano de salvação, tem todos os ensinamentos, as crianças vão seguir aquilo, vai estar tudo bem e tudo certo. Mas daí quando você joga tudo aquilo no lixo, fica tipo um grande ponto de interrogação ali, o que vai ser agora, né?
E eu tinha um grande medo disso, né? Do que ia ser a nossa vida. Né? Obviamente, só vivendo, né? Só passando o tempo para a gente saber que estava tudo bem, que, na verdade, foi muito melhor a nossa vida pós saída da igreja. O que é que melhorou? Poxa, eu já ouvi, né, dos vídeos de vocês e em outras pessoas também falando sobre essa questão, e eu vou só reiterar, né? É um sentimento de liberdade, sabe? É um sentimento de liberdade. É você é, poder viver a sua vida. O Ozzy falava muito isso para mim, e eu não entendia, né, na época que ele estava saindo, e até um tempo depois, porque é um processo, né? Então, assim, eu lembro hoje, o primeiro dia que o Ozzy foi no mercado, no domingo, e eu falei, meu Deus, minha nossa, né? Ele foi no mercado no domingo, e coisas assim, sabe? Então, assim, são várias, ou então as primeiras vezes que a gente não foi na igreja no domingo, sabe? São coisas que você vai tendo que desapegar, né, de uma vida inteira, foram, né? Mas hoje eu vejo assim, sabe? A gente se empenhou muito, então foram muitos anos da nossa vida ali, né, a serviço. Eu assisti recentemente o vídeo da Gláucia, né, a ex da Gláucia, ela falando, ela falou, poxa, né, quando a gente está ali servindo na igreja, é isso, é de domingo a domingo, você tem sempre alguma coisa, e hoje, assim, a gente sai no domingo à tarde, sabe? A gente não tem compromisso, assim, e a gente fica bem, sabe? A gente está, sabe? E para um membro da igreja, vai pensar, não, liberdade para pecar. Quer comprar no domingo? Isso, quer pecar, essa liberdade que você quer. Não ir para a Foi igreja? por isso Vou que você pecar, saiu, né? Porque liberdade queria para tomar um pecar. vinhozinho, queria sair no domingo. Mas tem alguns vídeos na Netflix também, que acho que é Unorthodox, não sei como que é em português. Aí você vê lá, tá, a vida de uma pessoa naquela religião, ela não pode dar tantos passos, ela não pode usar um micro-ondas, não pode usar um elevador, e isso são doutrinas. Usar um elevador ou dar mais do que tantos passos no dia, ou cozinhar, é uma coisa errada? Religião deles mas né, na teoria não é. Então é a mesma coisa. Para a gente com a cabeça de membros ir comprar no domingo é uma coisa errada. Então a gente não consegue pensar assim que não é errado. Não, né? enfim, desde coisas pequenas a coisas, né, enfim, que a gente possa dizer maiores, por exemplo, né, o Oz falou do domingo, né, eu já vi você também, a Sandra, falando nos vídeos dela, hoje eu vou tomar meu vinhozinho, sabe, e o que ficou muito para mim, assim, foi, eu não mudei, eu continuo sendo a mesma pessoa, procurando seguir os meus valores e tendo um bom caráter, e tomar um vinho vai mudar você? Não, então, sabe, então, assim, comprar no domingo, ou, enfim, tomar um café, né? A palavra de sabedoria é muito, né? A primeira vez que eu provei café na minha vida foi depois que eu saí da igreja, com 30 anos de idade, sabe? Então, assim, e tá tudo bem, eu tomo café hoje, sabe? Não mudou quem eu sou, né? Até coisas maiores, né? Como a minha tatuagem que eu fiz, né? Que a gente, sabe? Não mudou quem eu sou, não mudou meu caráter, né? Uma coisa que né? Então, assim, não mudou quem a gente é, né? A gente continua sendo as mesmas pessoas, enfim, procurando ser pessoas boas, independente de religião. Essa semana eu vi até um comentário interessante em uma página das redes sociais falando: se você precisa de religião para ser uma pessoa boa, aí você o seu problema é falta de caráter mesmo, né? Então, a gente... Isso, né? Legal. Então, assim, a gente viu que sim, é possível você ter uma vida feliz fora da igreja, né? Essa coisa do caráter e religião, eu vi um negócio super legal, acho que foi o Ricky Gervais que falou isso. Ele estava falando sobre o cristianismo em geral, né? Você tem lá a Bíblia, e tem pedaços da Bíblia que são terríveis, né? Encoraja você a apedrejar alguém, a odiar os gays, e enfim, tem várias partes lá que são terríveis. Mas as pessoas boas, elas ignoram aquelas partes. Elas sabem diferenciar o que é bom na Bíblia e o que é ruim. Então, ora, se você tem esse poder dentro de você já, para que você precisa do livro, então? Exato. Enfim, Exatamente. então você está on board agora, você está no barco com o Ozzy, enfrentando essa transição juntos, mas aí eu pergunto, o Ozzy começou um canal, né? Colocou lá o membro fiel no YouTube, agora está começando com podcast. Por quê? Por que você tem que falar? Por que tem que atacar a igreja? Por que tem que criticar a igreja, querer destruir a igreja? Por que só não sai quietinho e fica na tua, né? Vai ser feliz, esquece a igreja. Por que essa necessidade de falar sobre isso? Isso, se você está andando na rua e você vê o rapaz roubando a carteira do outro na sua frente, você não vai ficar com a vontade de parar aquilo, parar ou intervir naquilo, é a mesma coisa, né?
Então, eu tive esse pensamento no começo, eu pensei, poxa, eu vou viver a minha vida, a igreja não está mais me influenciando em nada, e eu vou tocar o barco. Mas, obviamente, esse sentimento também de ver os outros sendo enganados e aquela mentira toda continuar, incomoda, né? Foi uma coisa que eu questionei pro Oz também, né? Enfim, ele, 1 ou 2 anos depois que a gente saiu da igreja, ele veio com essa ideia de criar o canal e tudo mais. E eu falei, não, meu bem, deixa isso pra lá, é exatamente isso, vamos só viver nossa vidinha e tudo mais. Aí ele, né, enfim, explicando, não, a intenção, né, que a mesma intenção de vocês não é atacar a igreja, entendeu? Não tem necessidade de atacar a igreja, né? É apenas mostrar os fatos e as pessoas tiram as conclusões dela, né? E, enfim, e é isso, né? Ó, a ideia do Ozzy também, como a de vocês, se você puder ajudar uma pessoa, legal, né? Para a gente ter uma pessoa, sabe? É outra coisa, né? A gente estava falando sobre sair da igreja, né? E, além desse sentimento de liberdade, é menos sentimento de culpa também, sabe? É um sentimento de culpa muito grande, né? Durante. A gente não percebe, mas depois quem sai, poxa, é tanta cobrança, né? Você nunca se sente bom o suficiente, você nunca se sente capaz o suficiente, você sempre acha que você está falhando se você não, né, não fez a reunião familiar daquela semana, poxa vida, e agora? Sabe? Então, a gente poder tirar, né? Se a gente puder ajudar o Ozzy, né, com o material dele, ajudar as pessoas a saírem enfim, desse sentimento, né? E viver uma vida mais livre e feliz, né? Feliz, fez você sentir feliz. E a ideia não é atacar, acabar com a igreja. Isso nunca vai acontecer. A igreja nunca vai acabar. É libertar pessoas que estão presas, cativas lá dentro, se sentindo oprimidas, de sair do sistema de cabeça levantada, e não é nem para as outras pessoas, é para ela mesma. Ela se sentir, eu estou bem, está tudo bem, tá tudo certo. E conseguir o problema não sou eu, né? Porque existem pessoas que não estão frequentando a igreja, mas continuam acreditando na doutrina. Ou seja, dentro da cabeça delas, elas estão erradas, elas deveriam estar indo, elas deveriam estar guardando os mandamentos. Elas nunca estão em paz. Elas não estão totalmente livres. Então, você agora está começando o podcast, né? Porque o seu projeto com o YouTube foi uma série de vídeos, você tinha a sua informação, você queria passar aquela informação resumida, eu achei super bacana. Mas agora tem um novo projeto. Fala pra gente o que é o novo projeto. Não é um projeto vitalício também, não. É algo ali também, só para complementar. Porque o que se sentiu falta no meu canal é justamente da pessoa que está falando aquilo. Obviamente não interfere na veracidade do conteúdo, mas, né, é uma coisa que conta bastante também. Quem é que está falando isso, né? Então, agora eu quero me apresentar, né, e mostrar um pouco mais detalhado também algumas coisas. Inclusive, vou colocar os links na descrição do vídeo, né? Então, o pessoal que estiver interessado, eu recomendo assistir já o primeiro episódio do podcast, foi muito legal. Na verdade, quando o Ozzy fez do canal, eu não me opus, né? Por um tempo eu me opus, sim, eu falei, não faz, mas nunca foi uma coisa que eu me envolvi muito. Agora, com o podcast dele, eu me animei mais, assim, sabe? Tanto que quando ele me falou, olha, eles disseram que você pode participar, eu falei, ai, que legal, né? Eu me sinto mais à vontade agora de falar também e de me expressar, né, nesse sentido de, enfim, ajudar pessoas, tudo mais. O Ozzy falar, eventualmente, quando você quiser participar de algum episódio no meu podcast para acrescentar experiências e tudo mais, legal. Então, é uma coisa que a gente está começando a compartilhar mais agora, enfim, com amigos e família. Vai ter que mudar o nome do podcast, é Os Membros Fiéis. Planos para o futuro? A gente ainda pensa, né, bastante sobre a nossa vida e principalmente sobre os nossos filhos, né? Eu tenho certeza que os nossos filhos vão ter uma criação um bocado diferente da criação que a gente teve, né? Então, é um desafio para a gente agora, enquanto pais, criar, né, os nossos filhos sem embasamento, o mesmo embasamento religioso que a gente teve a vida inteira. Então, assim, agora nós estamos nos desafiando a fazer o que todo mundo deve fazer, na verdade, né? Que é criar bons cidadãos, pessoas de caráter, pessoas honestas, que a gente... É isso que eu falei, a gente tem que fazer isso independente de religião, independente de a gente estar na igreja ou não.
né? Hoje a gente tem a mente muito mais aberta para tantas outras coisas, sabe? Coisas que a gente era limitado mesmo, era limitado, né? Acho que a Sandra vai se identificar comigo. As mulheres na igreja, por exemplo, não podem usar roupa sem manga, não podem usar uma roupa assim, não pode, sabe? Tudo muito. Então hoje, sabe? A gente vai criar as crianças assim de uma forma que eles sejam boas pessoas, independente da religião. Gente, gratidão por terem Obrigada. compartilhado aqui a história de vocês, por ter se disponibilizado a falar aqui no canal. A gente quer recomendar demais o canal O Membro Fiel e agora o podcast. Vamos acompanhar. Ainda temos poucas pessoas no Brasil falando sobre a Igreja Mórmon, falando as vivências, né? Aqui fora do Brasil tem muito mais, e eu apoio todos. E a melhor parte de ouvir a experiência dos outros é você se identificar, né? Nossa, tem muita coisa em comum na história de vocês com a da gente, e tenho certeza que muita gente vai assistir isso aqui e vai se identificar. Com e o que certeza. é mais válido e importante, eu acho, dessa experiência toda, é poder mostrar para alguém que está lá, talvez, começando a questionar, dar a autoridade interna para as pessoas, né? Você pode, continua investigando, continua descobrindo, e se você... Nem todo mundo vai chegar à conclusão de que a igreja não é boa para ela. Mas se você chegar a essa conclusão, tá aqui. 2 exemplos, pelo menos, de pessoas que chegaram a essa conclusão, estão vivendo uma vida normal, feliz, saudável, pessoas do bem, né? Você não vai virar um depravado, você não vai começar, entendeu? A se prostituir, usar drogas, entendeu? Você vai ter uma vida normal. fazer tatu. Ups. Pessoal, obrigado demais pela participação de Obrigada. vocês. Espero que não seja a única vez. No futuro a gente possa fazer vídeos juntos aí. Eu acho muito bacana, tem muita coisa em comum com a forma que o Ozzy pensa, a forma que ele aborda esses assuntos. Eu acho importantíssimo chegar a um ponto em que você não tem mais raiva da igreja, né? Chegar a um ponto em que você olha para a igreja pelo que ela é, apenas uma outra religião. Eu não tenho raiva da igreja católica, eu não tenho raiva da igreja batista. Por que eu tenho que ter raiva da igreja mórmon? Assim como vocês, a gente teve uma experiência, foi linda enquanto durou. Até chegou um momento que não estava mais funcionando. E esse é um motivo válido para sair. Não está funcionando para você, ou você não gosta, ou o bispo que você é obrigado a ficar sob a direção é um cara terrível, que tem bispos assim. Esse é um motivo válido, justo para você sair. Não tem que se sentir culpado, se sentir obrigado a fazer nada, né? E a informação que vocês estão trazendo, que a gente tenta trazer, dá esse poder para as pessoas, para elas terem autoridade de decidir sobre a própria vida, não ficar dependente de um portador do sacerdócio, que nem sempre é uma pessoa compreensiva, tão do bem como deveria ser. Exatamente. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, foi pessoal. ótimo, Um abraço e até a próxima. E para vocês que estão ouvindo a gente, continue se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, apoia lá o canal, o Membro Fiel, né? E vamos para frente. Sem censura, mas com respeito. Obrigada, pessoal. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curti-lo, se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Para mais vídeos como este, acesse um dos links que aparece na sua tela agora ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.